Gente, vamos começar. Ela deve estar reiniciando a internet e a gente começa, ela dá continuidade, né? Danuse tá aqui? Tá, né? Tá, tô vendo Tô, ali. estou aqui sim. Gente, então, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma atividade da segunda jornada de monografia do curso de Pedagogia. Para nós docentes da rede de monografia e demais docentes envolvidos, né, e estudantes, é uma alegria poder ter, né, esse espaço para discutir as práticas de leitura e de escrita, né, nesses processos de formação, que é o que tem sido um dos debates, né, que temos feito no GEPLEIA, que é o grupo de estudos em leitura e escrita acadêmica, e no Laboratório de Letramentos Acadêmicos. Mas antes de começar, é importante também dizer que a gente não tem respostas, né? A gente conseguiu criar mais perguntas que respostas acerca desse tema, né? Jéssica, Oi? desculpa interromper, mas é que eu acho que o microfone do Ricardo está ligado sem querer. Eu não consigo fechar o microfone dele. Não sei se ele está. Ah, consegui? Conseguiu. Fechou. Bom, então nós ficamos, né, pensando como conduzir essa roda de modo que a gente possa, de fato, ouvir vocês, né, acerca das dificuldades que vocês enfrentam, né, dos achados, né, sobre como é... Ah, fechou, Ricardo. Sobre como é esse processo. A gente quer muito mais entender, né, que apresentar respostas. Então, o que nós fizemos? Qual foi a nossa estratégia? Buscar um pouco de ludicidade, né? Buscar um pouco do riso, da brincadeira, que vocês mesmos costumam fazer, vocês estudantes, nas redes sociais, né? Digo isso também porque nós, do laboratório, temos acompanhado alguns grupos, né, que fazem memes e piadas com a própria situação de dificuldade de escrita, de leitura, de escrita da monografia, com a BNT e todo esse universo que permeia essas práticas acadêmicas, né, de leitura e escrita. A gente tem coletado memes mesmo, guardado num arquivo, né? E aí a gente vai trazer um pouco disso aqui. Não porque não apenas para o riso, mas para um riso que questiona o sério, que questiona o formal, né? Nós acreditamos que que vocês terão aqui nesse momento muito mais inferências acerca desses aspectos que nós, né, quando encontramos, quando lemos, né, as postagens de vocês nos grupos, nas redes, enfim. Né? Então, nós vamos tentar focalizar basicamente a escrita, fazendo, né, referência a todo momento com a escrita da monografia, porque acreditamos que exista, né, acreditamos não, há um processo, né, efetivamente, de educação linguística no espaço da universidade. Né? Bom, aí pode passar, Thaísa. Esse sou eu. Bom, primeiro aspecto, eu acho que nós deixamos isso um pouco claro de manhã, né, na roda da manhã, é que a escrita, né, é sempre situada, ou seja, nós escrevemos em um contexto para um público específico, né, com determinados objetivos, certo? Então, a escrita, ler um texto quando ele foi escrito na década de 20, ler hoje, né, é produzir sentidos sobre aquele texto naquele outro lugar, né, de um outro tempo. Mas aquele texto teve um contexto sócio-histórico específico, né, em que foi produzido. E esse aspecto a gente procura discutir com o círculo de Bakhtin, né, quando se fala nos gêneros, ou seja, cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis. Então, a gente acredita que os textos que circulam
no curso de pedagogia são próprios do curso, né? São próprios da área, assim como há textos próprios de cada campo, né? Os textos que vão circular lá na matemática, né, gente, na licenciatura em matemática, são textos diferentes, com uma linguagem um pouco diferente daqueles que circulam na pedagogia e que circulam na história, né? Então é por isso que a gente não se limita a aspectos técnicos, mas sim aspectos mais sociodiscursivos, né, no que se refere à leitura e à escrita de textos. Aí pode passar. E aí a gente começa com uma primeira, né, postagem. Fico me perguntando se tenho capacidade intelectual suficiente para um dia produzir um TCC. Né? É um tipo de fala que a gente lê todo o tempo. E é um tipo de fala, né, uma fala que aparece para a gente também nas rodas de conversa, quando estudantes procuram o laboratório, né, que se acham, né, se dizem incapacitados para escrever um texto como um trabalho de conclusão de curso, né, que é o caso da monografia. Isso mesmo, Thaisa. Aí pode passar. Daqui a pouco a gente vai abrir. Eu não vou ler esse textão todo aqui, não. Tá? Então, o que a gente entende, né, dentre os aspectos relacionados ao que a gente entende como educação linguística, né, estão as normas de comportamento linguístico, o aprendizado dessas normas. E aí eu queria que vocês começassem a pensar um pouco, né, para a gente levar para o debate, como vocês aprendem, né, essas normas de comportamento linguístico na universidade. Como isso acontece? Né? Porque aquilo que a gente discutiu de manhã, vocês vêm da escola, da educação básica, né, tendo conhecido, tendo lido, tendo escrito alguns gêneros. E quando chegam à universidade, ainda que seja uma continuidade e ainda que seja um outro espaço também, né, vocês vão conhecer outros gêneros ali, como o artigo científico. Para dar um exemplo, o artigo científico vocês não terão lido na educação básica, né? Então, existe essa questão de como é que agora será, na universidade, o nosso comportamento linguístico, e aí também quais são os preconceitos linguísticos que acabam também afastando, né, estudantes desse convívio com a linguagem acadêmica. Esse é outro aspecto. Aí pode passar? Quem inventou as normas da BNT deveria ser uma pessoa muito amargurada, né? Qual é exatamente o problema em fazer os trabalhos acadêmicos com fonte rosa, glitter e meme da Gretchen na capa? Né? Então, esse é um outro aspecto que a gente encontra todo o tempo. A ideia de que essas normas de comportamento linguístico são a ABNT, né? E não é isso. A gente utiliza as normas técnicas, né, que são organizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, para buscar uma padronização dos nossos textos, né, dos textos que circulam na universidade. Já que a universidade é um ambiente, né, é um contexto em que a gente usa uma linguagem a que nem todos têm acesso. Vamos falar verdades aqui, né? E esse também é um fator que faz a gente pensar sobre permanência, né? Sobre o fato de alguns estudantes pensarem em deixar o curso ou trancar o curso em razão das práticas de escrita que eles desconhecem, né? Ou em que não conseguem se inserir, certo? Pode passar. Vai, Danuse. A gente contextualiza agora nesse momento parte, né, do enunciado presente na página da FEUF, né, especificamente na aba da coordenação. E a gente, eu acho que a primeira atividade, eu sei que tem alguns, né, Rafael, eu sei que tem há pouco tempo na universidade, né,
porque ela falou outro dia numa roda que nós estávamos, eu não sei em que período cada um aqui está, mas ler esses documentos já é um ato de letramento dentro daquela esfera que você está circulando. Eu não sei se todos já pararam para ler esses documentos que ficam como um arquivo dentro da universidade. Procurar ler também é um fato de começar a entender o que esperam da gente nessa nova esfera que existem atos de leituras diferentes do que nós aprendemos na educação básica, atos de escrituras diferentes dos quais nós aprendemos na educação básica. Então, é um movimento interessante. E aí, lá no 5º parágrafo, tem esse trecho que foi destacado, pretende-se que o aluno possa olhar o espaço educativo e seus agentes nos limites e possibilidades de sua atuação profissional, interpretando a realidade educacional como prática social, servindo-se da fundamentação teórica. Reparem que ele fala que o foco é observar, se formos ler todo esse parágrafo, o 5º parágrafo, é trabalhar com a pesquisa e a prática como norteador, articulador de diversos componentes curriculares. Mas eu pergunto para vocês, como se faz pesquisa? Né? Se está dentro de um documento da universidade, né? da faculdade na qual você está inserido, a pesquisa requer atos de leitura. Atos de leituras, né, que irão te possibilitar lentes para enxergar as práticas cujas quais você perpassará, tanto no locus da universidade quanto no locus do seu estágio. Então, a leitura vai possibilitar problematizações, leituras, e aí eu falo leiturais no sentido das disciplinas, as leituras que são construídas dentro da sala de aula, dentro da dinâmica da sala de aula, as provocações. Isso vai fomentar o seu olhar para você voltar e olhar essa prática pedagógica. Então, perceber que, logo no início, é posto para você o ato da pesquisa como prática social nessa esfera. E aí é uma pergunta que a gente precisa fazer, ou enquanto estudante, ou com os nossos professores, o que é pesquisar? O que envolve isso? Muitos já sabem, já estão no final de um processo. Mas quem está entrando agora, o que envolve? É o mesmo pesquisar que eu aprendi lá na educação básica? Onde eu vou situar essa prática? Então, é algo que a gente precisa, talvez, fazer circular mais entre a gente. O outro ponto, né, vem falando da monografia, né, que é uma produção, síntese dos conhecimentos incorporados. A gente está diante de uma atividade de leitura muito aprimorada. Você só consegue sintetizar quando você se apropria, quando existe apropriação teórica. Como eu vou fazer uma síntese de um conhecimento ou de vários conhecimentos articulados se eu não me apropriei daquele conhecimento? Então, essa questão da monografia está diretamente ligada à síntese, está lá no documento, e essa síntese está diretamente ligada à apropriação teórica, mais os diálogos frente às suas práticas sociais, cujas quais vocês estão sendo colocados ao entrar numa faculdade de pedagogia, para você poder levantar um tema e você problematizar esse tema. Então, logo de imediato, atos de linguagens que são envolvidos dentro da universidade são absolutamente distantes, talvez, daqueles atos de produção de leitura e escrita que você tinha antes de entrar na universidade. Porque é uma esfera, como a Jéssica ainda há pouco falou, de escrita e leitura muito situada nessa esfera de conhecimento. Então, eu convido, né, vocês pedirem aos colegas para a primeira coisa a fazer é ler esse documento que está postado dentro do site da FEUF. E perguntar, o que é isso aqui, hein? Pode também abrir um pouco o horizonte das ações cujas quais você precisa ir acumulando enquanto letramento dentro da universidade. Pode passar. Aí tem esse meme muito bonitinho, eu acho esteticamente ele muito bem feito, né? Dayala, Camila. Procura-se o tema do TCC. Gente, o tema do TCC não vai surgir de uma cartola.
Ele é um processo cujo qual você começa a observar o mundo com as lentes com as quais você foi acumulando ao longo da sua trajetória dentro da graduação. Que lentes são essas? São as diferentes correntes teóricas, são as diferentes áreas do conhecimento. O mais bonito ainda é quando o aluno consegue costurar uma área com a outra, né? Aproximar, nossa, que poder de síntese, que poder de associação. Mas é um processo, né? Bom, eu só consigo perceber o brotar de um tema de TCC encarando como um processo, né? Onde você vai construindo aos poucos uma provocação ao longo do seu curso de graduação. Alguém falou alguma coisa no chat, gente? A gente já vai abrir. Eles tá. já começaram a levantar a mão. Tá. Agora, eu acho. Então, e aí, tudo bem, pode ficar à vontade. Jéssica, comanda aí. Segue. Pode passar, deixa eu ver aqui. Tem muita coisa para a gente debater. Pronto, aí nós vamos organizar a tarde em rodadas, né? À noite. Estou desde cedo, né? Enfim. E aí a gente vai levantar uma primeira questão, abrir para o debate, depois levantar a segunda questão, abrir para o debate, enfim, né? Então, essa primeira rodada, a gente centra, né, na questão da leitura para a escrita, né? A gente entende o texto, tanto o texto oral quanto o texto escrito, como centrais na formação do estudante, né? Em especial, quando se trata do estudante que atuará na escola no letramento de outros sujeitos, né? Então, o primeiro movimento é perceber as próprias práticas, né? Entender as próprias práticas de leitura e de escrita, ser leitor, né? Para que isso possa se estender ao trabalho que a gente desenvolve na escola. Então, não há escrita sem leitura. Leitura e escrita estão numa relação indicotomizável. Algumas vezes a gente escreve, né, leitura e escrita com hífen, ou ler e escrever com hífen nos nossos textos, né, quando a gente quer se referir a esse processo, certo? Então, é ler, reler e reler. E o processo de escrita, a mesma coisa. Escrever, reescrever, reescrever. A gente tem uma visão, né, de que o texto, quando a gente diz assim, o texto é produto, né, ou é processo? Isso vem no próximo slide também. Não pode ser a preocupação com a entrega de um texto e com aquela nota final. Mas como foi o processo de construção, elaboração intelectual no texto, no processo de ler e no processo de escrever, né? E para isso a gente precisa de uma certa disciplina, né? Uma disciplina intelectual, eu diria assim, que a gente vai desenvolvendo, a palavra não é bem essa, mas à medida que a gente vai lendo, vai escrevendo e vai conhecendo os gêneros que circulam nessa esfera em que nós estamos situados, né? Curso de pedagogia, educação, enfim. O que a gente lê e escreve hoje, né, os modos de leitura e escrita que vocês vivem hoje, tem também muita relação com o conhecimento prévio, não é isso? A gente cansa de ouvir isso na universidade, né? Então, isso tem a ver também com a nossa história de leituras e escritas. Né? O que a gente já leu, o que a gente já escreveu, em que ambientes nós circulamos, com quem nós dialogamos, né? E aí a gente passa a perceber como as origens dos estudantes, né, do curso de pedagogia, são diferentes. Né? Vai chegar um estudante que talvez tenha uma escrita mais aproximada àquilo que a gente julga adequado para o contexto acadêmico, e também haverá aquele estudante com uma escrita ainda que pode ser considerada inadequada àquele contexto. Né? E pensando em contexto acadêmicos, há outros contextos. Qual é o objetivo da escrita? É escrever numa disciplina? É escrever para publicar? É escrever para apresentar num congresso, num evento? Né? Todas essas práticas a gente precisa começar a perceber que elas têm
suas intencionalidades, né? Assim como a leitura. Eu posso ler um texto para identificar um conceito. Eu posso ler um texto para conhecer o resultado de uma pesquisa. Enfim, as leituras também têm objetivos, né, variados. Quando a gente lê literatura, por exemplo, né, a gente não lê para procurar um conceito, pode ser, né? Mas, em geral, a gente não vai ali procurar um conceito e acadêmico, e, enfim, né? A gente lê a literatura para fruir, para questionar, né, a realidade por intermédio do estético, e o texto acadêmico é diferente. Mas por que ele é tão padronizado, né? E o que a gente precisa diminuir, atenuar nos nossos modos de escrever para que haja uma aceitação, né, pelo outro, dentro dessas convenções acadêmicas que não são isentas de relações ideológicas, hierárquicas e de poder. Né? Por isso que é importante a gente sempre pensar para quem eu escrevo, porque o para quem eu escrevo é importante para pensar essa relação entre mim e o outro, né? Nos processos de leitura e escrita, né? Mas aí vamos lá, pode passar. Eu vou ficar aqui falando a beça. Agora a gente abre para as perguntas, vão ser 2 ou 3 slides com trechos de pesquisa, com memes, né, com tirinhas, com charges, para que vocês possam refletir, né, e dialogar aqui com a gente. Esse fragmento é de uma pesquisa da Marildes Marinho, uma pesquisa de 2010. Né? Essa professora já faleceu, da UFMG, e ela estava pesquisando os letramentos acadêmicos no curso de pedagogia, né? Então aí tem uma fala de uma das alunas, né, que contribuíram com o trabalho dela. E vejam bem, a entrada na universidade foi, portanto, muito difícil, principalmente em relação à leitura de textos específicos da área de sociologia, política e psicologia, em que li autores como Marshall Berman, Talcott Parsons, Pierre Bourdieu e Carlos Lerena, sendo este último em espanhol. Possuo grande dificuldade de interpretação de textos acadêmicos. Acredito que principalmente pela utilização nesses textos de termos técnicos e vocabulário muito rebuscado. Lembro-me de um professor do primeiro período que nós não precisávamos necessariamente concordar em tudo com o autor que lemos, e que o nosso papel era questionar aquilo que estava escrito. Desde então, acredito que eu tenho um sério problema, pois não consegui discordar, até hoje, de nenhum autor que li. Vou passar para o próximo slide. Podem já se inscrever que a gente vai chamar. Vocês já viram esses aqui? Olha o primeiro. Eu lendo o mesmo parágrafo pela 100ª vez, porque pensamentos aleatórios insistem em aparecer na minha cabeça. Isso acontece comigo sempre. Olhem o outro. Quando você está estudando e dá uma pausa para chorar um pouco, porque não entendeu nada. Esse é o outro. Pode passar. Vocês estão se identificando de alguma forma, achando que está parecido, né? Vejam esse do cérebro primeiro, da direita. Quando leio mais de 7 vezes o trecho do livro e não consigo entender. Aí ele vai, pega o cérebro, né, e joga no lixo. E esse aqui, bastante interessante também, sempre que estou lendo textos acadêmicos, lembro do meu professor que falou que ler é como observar baleias. Vai lendo, passando as páginas, sem se preocupar em entender tudo. De repente, aparece uma baleia. Você entende, anota, aproveita. E fica mais algumas horas olhando o mar. Né? Essa é a ótima da baleia, Agustana. É lindo. É lindo isso. Então, aí eu queria agora, antes da gente passar para a segunda rodada, né, o que esses memes, né, o que essas postagens, o que esses elementos que a gente apresenta aqui para vocês, esses fragmentos, né,
fazem vocês refletirem, né, sobre o que vocês vivem na universidade. Então, a gente gostaria muito que vocês dividissem isso com a gente, né? Lívia levantou a mão primeiro, pode falar, Lívia. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei lembrando da minha trajetória na faculdade, né? E com relação à monografia, porque eu já sempre tive estabelecido qual mais ou menos seria a minha linha de raciocínio para escrever a minha, né? E eu ficava muito segura como é que eu ia fazer todo esse processo e tal. E hoje eu vejo que com o tempo a mais na faculdade, eu já me sinto um pouco menos desesperada, porque eu ficava muito desesperada. Algumas vezes que eu falava que eu já tinha o tema, os professores falavam que eu estava muito ansiosa, que eu deveria estar vivendo de pouquinho em pouquinho, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que aquele medo que eu tinha foi diminuindo porque eu estava me sentindo um pouco menos despreparada para poder fazer a minha escrita, né? E hoje de manhã, quando foi falado que a gente não tem um mínimo de autores para citar, mas que eu devo me apropriar da escrita dele para poder me aprofundar, isso deu um acalento do meu coração, sabe? Porque, como a Vivian falou, não sei nem se ela está aqui hoje, que se a gente ficar enchendo linguiça, é alguma coisa ruim. Eu sempre tive essa crítica sobre encher linguiça. Eu tinha uma falta de paciência danada com isso. Assim, falava, pra que a gente tem que ficar fazendo um parágrafo gigante se eu posso falar isso em 5 linhas, né? E essa cobrança me matava. E hoje eu entendo que eu tinha esse medo porque eu não tinha muito o que falar. Então, eu já era curta e grossa, objetiva, porque eu não tinha muito onde me referenciar, né? Então eu ficava com esse medo e hoje eu já tenho menos medo, né? Não vou dizer que eu não tenho medo porque eu ainda tenho esse receio. Eu lembro também que eu tinha uma crítica muito forte com relação a essa questão da gente ter que escrever de uma forma difícil, entre aspas, porque tinha que parecer que a gente estava na educação superior. E eu ficava, não, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a nossa escrita tem que ser algo que seja de fácil entendimento à comunidade. Não pode ser uma coisa que pareça que a gente está no topo e o pessoal que está lendo não entenda isso, né? Porque para mim não tinha sentido. Depois que eu tive uma professora que falava para mim, para nossa turma, vocês precisam prestar contas para a sociedade do que vocês estão aprendendo aqui. E eu lembrava que eu precisava ajudar as pessoas a entenderem aquilo que eu estava entendendo também. Então, porque eu ia escrever de uma forma difícil, sabe? Então, eu vejo que hoje eu preciso me adaptar a esses moldes, mas não ser totalmente. De ter uma leitura difícil para outras pessoas quando elas forem me ler, né? Eu vejo muito isso e eu acho que eu falei muito algumas vezes porque teve professores meus que falaram que eu tinha uma escrita muito simplória. E quando eu lia isso, eu morria, né? Eles falavam, você tem uma escrita muito simplória. E eu ficava pensando, poxa, eu dei o meu máximo aqui, talvez o meu máximo não seja o suficiente, né? E eu fazia todo um reboliço atrás disso, falava, gente, lê isso aqui para ver se tá ruim, sabe? Porque eu não acredito que tá ruim. E na minha cabeça estava dando o meu melhor. E quando um professor meu falava, né, na faculdade que estava muito simplório, eu ficava, o que que eu tenho que fazer? Aonde é que eu estou errando? Porque hoje eu vejo que parece que eu vivo duas vidas. Uma vida onde lá fora, na faculdade, do ambiente acadêmico, eu sou considerada uma pessoa que escreve bem. E quando eu entro para dentro dos portais da faculdade, eu tenho uma escrita muito simplória. E eu ficava me perguntando, será que eu, lá fora, tenho conhecimento que as pessoas não têm? E dentro da faculdade, eu estou faltando algum conhecimento para mim poder chegar no patamar deles, né? Então, eu ficava com esse questionamento. E hoje eu fico calma, mais calma, né, e serena por saber que tudo vai passar. Eu vou me apropriar mais da leitura, da escrita de outras pessoas, vou me identificar mais, né? Na aula com a professora aí da terça-feira, eu falei sobre isso, né? Como é que uma pessoa chega ao patamar de falar que tipo, é, seguidora de Jung? Então, e conhecer vários outros autores, né? Porque ela tá lendo, ela tá se apropriando e se identificando com aquilo. Então, acho que é algo que nós precisamos fazer também para sair da posição de vítima, se apropriar das responsabilidades que a gente tem de ter um compromisso com a nossa educação, né? Sem ser feito por outras pessoas, fatores externos, mas a gente também procurar e fazer nossa parte para melhorar, porque defasagem da escola todo mundo tem, mas o importante é fazer diferente, né? Para não perpetuar isso no nosso ensino e formação, principalmente nesse período da graduação. Rafaela?
Gente, assim, eu acho que esses memes me definiram muito quando eu vi os primeiros textos que os meus professores passaram. Eu lembro que quando eu fui ler o meu primeiro texto, eu fiquei desesperada, porque parecia que eu estava entrando em um universo totalmente diferente, com coisas totalmente diferentes, e que eu não estava entendendo onde eu estava indo. Eu só estava indo, mas eu não sabia para onde. Então, eu acho que eu não sei se isso é um processo natural que acontece com todo mundo que entra na universidade, exatamente pela questão que a gente tinha falado mais cedo, de ter essa divergência, né, essa quebra de padrões entre o ensino médio, o estilo, o padrão que a gente está acostumado no ensino médio, e a gente chega na universidade com um padrão totalmente diferente. Mas eu acho que é muito disso. E aí, aos poucos, a gente vai também começando a se adaptar com esses textos, né? Com essa linguagem que é diferente, a gente vai achando caminhos. E eu acho que o que foi muito importante durante esse período de adaptação, mesmo à distância, assim, foi o contato que eu passei a ter com algumas pessoas da minha turma, porque eu acho que a gente passou muito a dividir essa questão da ideia, né? Eu acho que todo mundo compartilhava do mesmo sentimento de desespero, o desespero era tão grande que a gente passava a compartilhar essas experiências mesmo, de ler e não entender, e tá tudo bem, né? A gente não entender de primeira, a gente vai procurar ajuda para conseguir entender. Então, assim, eu acho que às vezes a gente entra também com uma pressão muito grande, né? De que você tem que ler um texto de primeira e você tem que entender ele de primeira, mas não é assim, né? A gente está passando por um processo. Então, acho que isso foi foi um processo muito construtivo para mim durante esse período, e eu acho que é exatamente essa sensação que os memes passam para a gente encontra um meme assim, eu acho que dá até uma leveza, porque você sabe que não é só você que está passando por aquilo ali, entendeu? Não é só você que está lendo aquele texto e você não está entendendo. E, e a gente vem muito com essa questão da cobrança, eu, pelo menos vim muito com essa questão da cobrança desde o ensino médio, né? De que você tem que ler um texto e aí você tem que entender, você tem que pegar aquela visão de primeira. Mas não é assim, né? É uma coisa exatamente que você vai construindo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse processo é importante para a formação e, de certa forma, ele reflete, né? Na construção de um novo padrão de estudante que a gente vai criar. Denizar? Oi, Jéssica. Oi, Danusa, todo mundo. Boa noite a todos novamente. Quando você coloca o meme para gente, vocês fazem essa exposição. Não havia memes na minha época, quando eu escrevi, né, o TCC, nos anos 90, mas alguns desses memes, além de outros, eles me levam, né, àquele momento do TCC durante a minha graduação. Por exemplo, trocando algumas palavrinhas, né, TCC por monografia e fada do dente, no caso, um meme que eu li com Papai Noel, uma situação que aconteceu comigo, né? Eu me lembro que nos anos 90, eu fazendo a monografia, eu disse para minha prima menor, né, eu disse, Papai Noel não existe. Ela olhou para mim e disse, você nunca vai terminar sua monografia. Adivinhem quem chorou? 2 anos e meio. Mas, enfim, meme é tudo de bom mesmo, né? E aí o que você colocou, eu que não sou da área, né, de linguística, eu não conheço bem, eu fiz um curso, a disciplina da Márcia, período letivo passado, e foi maravilhoso. Obrigado, Márcia, mais uma vez, pude ler os textos da área e aprender um pouco mais. E quando na fala vem de vocês sobre como a gente produz isso, né, se faz entender, e como também nós podemos entender e compreender aquilo que está sendo dito para nós nessa forma, ou nesse tipo de linguagem, né, acadêmica. E eu fico também pensando, Jéssica, e demais colegas, se o que a gente precisa, talvez, na academia, é
Não é... não, você não disse isso, tá? Mas não é nem tanto tornar mais flexíveis algumas normas, ou, por exemplo, a ABNT, e será que a nossa produção ela não deve incorporar mais as mediações didáticas ou mediações pedagógicas que são necessárias para se ampliar alcance, né, a abrangência dessas produções? Essa é uma pergunta que veio à minha cabeça. Porque, de todo modo, eu fico imaginando que todos esses gêneros, né, e tipos de texto, eles também vieram, assim como a gramática, de novo, né, uma pergunta de um leigo, elas servem também, têm a sua funcionalidade para evitar ambiguidades num texto, né, científico, de cunho científico, imagino eu. Né? Então, existe todo um processo também de aprimoramento, de sofisticação e, claro, também reconhecendo que existe, sim, na linguagem, um jogo de poder, né? Dentre outras situações, para me alongar muito. Obrigado. Ricardo? Olá, boa noite. Desde de manhã, quando eu assisti a primeira roda, né, porque eu me inscrevi na jornada, mas foi a primeira atividade que eu pude ver, participar foi de manhã, e eu estou aqui me coçando para falar, mas de manhã eu não me preparei, na verdade, né, muito para isso. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vivi como professor do curso de pedagogia de Angra dos Reis, na época que ainda era um curso de pedagogia experimental, quer dizer, que tinha um currículo completamente diferente deste que tem agora mesmo de Angra dos Reis, porque já é um curso num outro esquema, né? Mas antes de falar disso, eu queria retomar algumas coisas que eu ouvi a Jéssica falar pela manhã e talvez um pouquinho aqui, né? E que Eda também tocou e que diversas colegas tocaram. A primeira coisa essas convenções, de fato, não são... O problema não é a ABNT, né? Essas convenções são convenções diárias, são convenções de grupos dentro de áreas, porque há o embate, né? Eu não posso dizer, olha, em linguística aplicada se escreve na primeira pessoa do singular. Eu vou dizer que assim, o meu povo de linguística aplicada escreve na primeira pessoa do singular e vai para um pau com quem não escreve, né? Agora, como é que a gente vai... O Luiz Paulo da Moita Lopes, que é assim, para mim, mais do que um amigo, é uma referência incrível, para mim, o maior linguista aplicado do Brasil, que ele era da UFRJ, foi meu professor no mestrado. Ele dizia o seguinte, ele dizia que fazer, por exemplo, mestrado, uma graduação, é aprender uma outra língua. Uma das coisas que a gente faz é aprender o jargão, é aprender a se expressar. Agora, como é que você aprende? Aí eu vou voltar lá na Jéssica, né? Lendo, né? Porque se você cai de cabeça na sua pesquisa e começa a descobrir, junto com o seu orientador de monografia, com a sua orientadora de monografia, né, os autores que vão fazer a sua cabeça, né, e aí às vezes a gente acaba tendo que trocar de orientador, porque de repente não são os mesmos que fazem a cabeça do nosso orientador, por exemplo, né, você vai começando, aí não é uma questão de fácil ou difícil, você vai começando a ver como é que você vai poder expressar aquilo da melhor maneira. E aí a gente volta lá para o Bakhtin, né, que é aquela coisa, o que define o gênero não é a forma, é a função. Mas devido à função, né, ele acaba... o gênero acaba tendo uma forma relativamente estável, né? Relativamente, porque está sempre em mudança, mas tem algumas coisas que a gente consegue, né, e que estabilizam, pelo menos por algum momento. Né? E eu acho que isso vem da leitura, da pesquisa, da imersão na pesquisa do próprio tema e tal. E aí é que eu queria voltar lá para a Angra dos Reis, porque foi uma coisa muito fantástica. Eu sei que só pôde ser assim, e começou a ser assim, foi na década de 90 e se estendeu, vamos dizer, pela primeira metade, um pouquinho mais dos anos, da primeira década dos anos 2000. Né? Mas
Só pôde ser assim porque quando começou, a imensa maioria dos alunos já eram professores ou pedagogos, já atuavam na rede pública de Angra. Então não fazia o menor sentido você trabalhar um estágio convencional com eles. E havia também a discussão se estágio presta, não presta, essas coisas todas, né? Então o que se fez? Se pegou PPP, na época ninguém falava em PPE, mas se pegou o PPP e ali eram turmas, não era crédito, é bem diferente, tá, gente? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir, que sequer desejável aplicar esse formato em Niterói, mas eu acho que o espírito é interessante, né? Então, a partir de uma determinada PPP, toda quinta-feira à noite, era um curso noturno, os alunos não iam mais para as suas aulas, eles se reuniam nos seus grupos de pesquisa. Então, a partir de um determinado momento, você decidia se você ia para educação e trabalho, você decidia se você ia para linguagem, né? Para o grupo de linguagem, você decidia se você ia para cotidiano, né? E eu lembro disso porque eu cheguei já no apagar das luzes, se bem que eu, junto com Manhãs lá, a gente segurou o máximo que pôde, né? A gente fez esse apagar das luzes demorar bastante, né? Até que conseguimos, né, que a UF ficasse lá, se não com o nosso curso, mas com outro curso de pedagogia, mas com professores concursados para Angra dos Reis, que não era o nosso caso, a gente ficava indo e voltando, né? E aí, quando eu cheguei no apagar das luzes, mas eu cheguei e fiz, né, peguei da turma 10 em diante, né, porque lá era por turma, como eu estou falando, e foi até acho que a 15, 16, 17 no máximo. Mas, enfim, depois que eu dei uma ou outra disciplina, eu lembro de ter dado comunicação e linguagem, acho que era comunicação e linguagem, era esse o nome? Acho que era comunicação e linguagem, tinha português, conteúdo e método, né? E aí, os alunos, assim, eu fui cercado por um bando de alunos, dizendo, professor, você precisa abrir um grupo para a gente poder pesquisar linguagem, não tem ninguém com grupo de pesquisa desse. E eu, como sou meio coração de mãe, acabei abrindo, né? E foi um sufoco, porque veio muita gente e tal. E aí, a grande diferença, eu acho que é essa. É assim, hoje, e eu já orientei uma monografia antes em Niterói, e hoje eu estou orientando outra, né, nessa área de ensino, especialmente ensino de inglês, educação linguística em língua inglesa, que é a minha praia, embora, assim, linguagem é outro papo, né? A gente lá em Angra, eu orientava tudo que tivesse a ver com linguagem, e aqui também, se pintar algumas coisas mais de educação linguística, não necessariamente de inglês, eu estou dentro. Mas qual é a diferença? A minha relação com a minha orientanda é uma relação bem diferente daquela que a gente tinha num grupo que se reunia toda semana para discutir o tema das pessoas, para discutir texto, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica, que eu acho que não pode ser apagada, sabe? Eu lembro muito do Manhãs. O Manhãs era um orientador fantástico, está aposentado, Luiz Carlos Siqueira Manhãs, além de ser meio que o Mr. Angra, segurou aquilo, né, a unha, né? Quando já queriam nos chutar de qualquer maneira, até colegas nossos já achavam que já tinha acabado, que tinha que ir embora, né? Ele era um ótimo orientador, e uma coisa que ele costumava dizer para os orientandos e para as orientandas dele é a seguinte: olha, a cada lei, porque as pessoas escreviam, a gente, né, corrigia, como se fosse mestrado, entendeu? E ele costumava dizer o seguinte: olha, eu quero erros novos, né? Porque assim, esse erro aqui você já cometeu, eu já disse que é diferente e tal, né? Mas, enfim, então era um processo, e era um processo que eu acho que as pessoas acabavam se apropriando das convenções daquela área e daquela perspectiva dentro daquela área, por conta de lerem e principalmente por conta de estarem, sabe, todo mundo junto ali discutindo, tá bom? Acho que falei pra caramba, né? Chega. Maravilhosa. Valeu. Essa experiência, hein, Ricardo? Nossa, maravilhosa. Não pode ser apagada, não. Tem alguém inscrito? Posso? Tem. Tá, esperar. Tá bom, Dayala. Oi, gente, boa noite. Então, eu queria falar, retomar algo que a Lívia falou inicialmente, mas eu vou retomar o que o Ricardo falou agora, porque quando a gente lê aqueles memes, a gente vê a figura do estudante totalmente ali solitário, né, num trabalho de introspecção que faz parte da escrita acadêmica também.
Mas o Ricardo falou aqui da importância dessa troca, né, com o orientador, com o grupo de pesquisa, e esse processo também faz parte do pesquisar, do aprender a pesquisar, né? O estudante ele não está sozinho, nem na monografia, nem no mestrado, nem em nenhum âmbito do fazer, de pesquisa, né? Não pode, não é para ser assim. Então, muitas vezes, essa angústia, ela aumenta demais por falta dessa orientação, desse diálogo, né? Que não é, a ênfase no indivíduo e não no trabalho coletivo. E a gente sabe que esses trabalhos acadêmicos têm uma complexidade e exigem um coletivo, uma conversa, aulas, reuniões, encontros, como a gente está fazendo aqui, né? Isso é a universidade. Em relação à fala da Lívia, lá no início, me chamou a atenção essa ideia de texto difícil, escrita difícil. Existe esse mito, né? Essa concepção de que o texto difícil, muito rebuscado, inacessível, é o bom texto. Mas essa visão vem sendo desconstruída. O que é um bom texto, assim, pensando do ponto de vista dos estudos da linguagem? Um bom texto é o texto que atende à sua função, né? Que estabelece sentidos com o seu leitor ideal, digamos assim, com o seu interlocutor, né? Todo texto tem um leitor ideal. E então a gente precisa pensar dessa forma, né? E outra coisa, dentro a universidade não é uniforme, e a escrita acadêmica também não é uniforme. Então, tem autores que têm um estilo, que faz escolhas não simplórias, mas mais palatáveis, né? Que tem um alcance de escrita maior. E tem autores que escrevem para grupos menores, né? E aí, a gente tem muitos autores maravilhosos que têm uma escrita, eu não diria fácil, mas é uma escrita dialógica, uma escrita aberta, né? Então, a gente pode escolher. E a gente pode também, e realmente existem problemas de tradução, também que às vezes dificultam, problemas de distanciamento temporal, né? Autores que escreveram, sei lá, no século XIX, e aí tem todo um contexto, né, diferente que vai dificultar esse nosso entendimento. Mas também, quando a gente tem, retomando o que eu dizia, né, um coletivo, um professor, outros colegas que vão nos auxiliar nesse processo, tudo fica muito melhor, mais interessante, né, e menos angustiante. Né? E só para fechar a minha fala, há uma observação do Denizar sobre essa... Não sei se foi exatamente isso que você falou, Denizar, mas sobre a rigidez dos gêneros, né? E a importância dessa diversificação dos gêneros do discurso dentro da universidade. Eu sou super a favor dessa diversificação, porque dentro de uma perspectiva bakhtiniana, se você diversifica os gêneros, você enriquece a interação, né? Quanto mais gêneros a gente consegue trazer para os nossos fazeres de pesquisa, a gente consegue outros interlocutores. E eu acho que esse é o papel da universidade, né? A gente estabelecer isso não diminui, não tira a qualidade do nosso trabalho, da ciência, muito pelo contrário. Professor Stano? Boa noite, todo mundo. Muito legal estar aqui com vocês, muito legal mesmo. Eu vou retomar, Ricardo, o seu depoimento, porque, para mim, foi a primeira vez que eu ouvi uma caracterização do que foi o curso de Angra. Eu sempre ouvi que foi uma experiência mítica, mas é uma experiência maravilhosa, foi incrível, era incrível. E agora eu tive pela primeira vez um saborzinho, sabe, do que foi esse curso. E foi, acho que você, no meu caso, você acertou o alvo, porque eu tenho feito pesquisa sobre acesso e permanência no ensino superior e tenho me
me batido bastante por essa ideia de que os estudantes precisam ter um tempo extra classe, mais junto, sabe? Até 2019, eu diria, na universidade, né? Hoje eu não sei onde seria, mas um tempo extra classe e de rede, de coletivo, porque eu não consigo compreender uma oferta que a gente tem até muito farta, variada, generosa, de atividades complementares de todo tipo, da extensão para a pesquisa, etc., etc., que não abarca a totalidade dos formandos, dos graduandos. Né? E isso, para mim, é um outro tipo de elitização que a gente promove internamente. Então, adorei essa ideia. Mas eu queria voltar na história esses memes, né? Lendo o mesmo parágrafo pela 100ª vez, só para contar, principalmente para os estudantes, que na matéria de Sociologia da Educação 2, em que eu leciono, eu ensino Pierre Bourdieu, e dentre as apresentações do autor, eu digo o seguinte, pessoal, vocês não vão entender de primeira. E eu não estou falando isso para desanimá-los. Pelo contrário, vocês não vão entender de primeira, assim como eu não entendi de primeira, meus colegas não entenderam de primeira, provavelmente os professores, os nossos professores, os professores deles, e Pierre Bourdieu também, sei lá, lendo Kant, lendo Hegel, também não deve ter entendido de primeira, né? Mas tem que ter uma primeira. É meio que uma caminhada de 1000 passos se faz com o primeiro, né? Agora, também trago um pouco para eles a seguinte imagem. Na hora que você entender o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, você vai ver que você está assim, meio que subindo de nível, sabe? Pensa lá num game, né? Está subindo de nível, você está ficando com uma aceleração cognitiva, conseguindo absorver a complexidade, inclusive da abstração proposta no texto, né? Que só se faz ali na malhação mesmo, não tem segredo, né? E Bourdieu, vocês devem conhecer, é um cara que não facilita a vida de ninguém. O sujeito, né, cada parágrafo que vai quase uma página inteira. E aí eu digo, a primeira vez vocês podem, inclusive, ignorar o que está entre hífens, porque é um tal também de colocar itens e parênteses, uma loucura. Né? Vão assim, umas pequenas sugestões, mas é óbvio que a completude do sentido do texto se faz também com o que está entre parênteses e entre hífens. Né? Mas, assim, eu realmente já relaxei muito com essa história de não entender de primeira, e eu gostaria muito que vocês não fizessem disso um mito, né? Um tabu, alguma coisa que os desanimasse. É um processo. Bourdieu também, para chegar naquela escrita dele, como eu acho, né? Como eu já disse, ele deve ter desentendido muitas leituras dele. Danuse? Eu ia falar, responder ou conversar com Denizar, mas ele teve que sair um pouquinho, né? Mas, assim, o Denizar tocou numa questão, acho que muito importante, porque, como o Ricardo falou ainda há pouco, é muito confortável falar para o Ricardo, para a Jéssica, para a Luciana, para a Dayala, para a Camila, porque a gente circula pela mesma esfera. Né? Até eu escrever em primeira pessoa, como o Ricardo agora falou ainda há pouco, isso para a gente é naturalizado. Então, quando o Denizar fala assim, isso me parece ser isso, eu achei tão bacana, porque ele é de uma determinada esfera de conhecimentos diferente da nossa, do Ricardo, da Jéssica, né? O específico. E ele se desloca do olhar da expertise específica dele e vai olhar para os processos de linguagem. Eu achei isso fantástico do Denizar, começa a se perguntar por que precisa ser tão fixo, por que precisa ser de uma outra forma. Esse movimento, eu acho que é muito importante, porque a gente começa a pensar que esses processos de linguagem não são naturalizados, assim como o Stana da pouco falou. O Bourdieu, provavelmente até chegar a esse patamar de escritura, ele teve processos, não é natural.
Então, o sofrer durante a leitura, o sofrer durante a escritura, muitas vezes vai fazer parte, né? A Clarice já dizia, sai faíscas para todos os lados, lascas quando se escreve. Não tem jeito, é um processo de amadurecimento. Mas quando a gente tem consciência que isso faz parte do processo, eu acredito que minimize essa questão de ficar pela centésima vez. A gente ri, né, lendo o parágrafo, mas não se sentir menor por isso, porque faz parte. Eu também li, né? Imagina lendo Bakhtin, né? Um dia me disseram, não lê Bakhtin primeiro, lê outros que falaram do Bakhtin, porque você não vai entender. Eu me senti um lixo, mas resolvi fazer o Sano, que a minha orientadora me pediu. Li tudo. Aí, agora, será que eu posso ler Bakhtin na íntegra? Você deve ler Bakhtin na íntegra. Então, ela foi pilotando o meu processo de aprimoramento dentro desse letramento, dentro daquela área de experiência. Como o Ricardo falou, escutei Moita Lopes falando várias vezes isso, é aprender uma outra língua. Na verdade, ele está brincando, está falando seriamente, porque sempre fala sério, mas fazendo uma brincadeira para falar, faz parte dessa esfera esse amadurecimento. E aí, acho que foi Lívia que falou que ela ficava um pouco preocupada, porque a escrita dela, muitas vezes, talvez não estivesse de acordo com o que foi projetado. E aí, eu vou ler um pedacinho, mas é um pedacinho muito pequeno, que aí eu peguei, que está aqui circulando, porque estamos lendo Freire a todo momento, né? Está aqui, Cartas a Cristina, Ricardo. Olha o que Freire fala, e aqui você vai perceber Bakhtin, perceber uma série de autores dialogando aqui, sem ele falar. E ele diz assim, Lívia, nunca vivo um tempo de puro escrever, que para mim o tempo da escrita é tempo de leitura e releituras. Todo dia, antes de começar a escrever, tenho de reler as 20 ou 30 páginas últimas do texto em que trabalho. E de espaço a espaço, me obrigo à leitura de todo o texto já escrito. Nunca faço uma coisa só. Vivo essa relação entre leitura e escrita. Ler o que acabo de escrever me possibilita escrever melhor o já escrito e me estimula e anima a escrever o ainda não escrito. Esse texto é lindo, né? É só a introdução. Mas ele está falando do processo de escritura. Vocês, como pedagogos, por favor, leiam essa introdução de Cartas a Cristina. Ele fala do processo de leitura e escrita com tanta propriedade, Stana, com tanta teoria correndo ali, e ele falou com uma beleza, com uma simplicidade, que todos nós vamos entender. Claro que, de acordo com as leituras, como o Ricardo falou, é ler, as minhas lentes bakhtinianas enxergam Bakhtin ali puro. Outras lentes enxergarão outros diálogos. São as lentes que a gente começa a se apropriar para poder ler. É um processo. Então, era isso que eu queria falar. Não sei se Denisa estava aí para conversar. Era isso. Obrigada. Márcia. Márcia, o microfone está desligado. Olá, gente, boa noite. Esse microfone, ele não nos atende. Vamos lá, o que eu queria dizer, Ricardo, boa noite para você, e te dizer que eu sou aluna, fui aluna, e ainda me sinto aluna da primeira turma da Pedagogia de Angra dos Reis. E lá, essa experiência que você acabou de relatar, no primeiro período, no primeiro ano, ela não era dirigida a temáticas. Era uma sexta-feira, antes do bar, parêntese, lá no Morro do Castro, eu atravessava a rua, antes do bar, nós íamos para uma sala, manhãs, várias vezes mediou, nós chegávamos especificamente não para a aula, né? Nós íamos para um espaço, os textos da semana estariam ali, os textos da semana seguinte estariam ali previstos para serem lidos, comentados. Se tivesse havido leitura prévia, ótimo. Se não tivesse havido leitura prévia, sem problemas. E o Manhãs é quem eu me lembro, né? O nosso reitor maravilhoso, que a gente amava, né? Ele fazia as mediações, as introduções, atendia para as dúvidas, então era uma leitura coletiva. E eu tenho mais do que uma impressão, né, pela própria história que a gente viveu dentro da academia como estudante, agora como professor,
que existe uma expectativa nessa cultura acadêmica de que a leitura tenha sido já feita, sempre se pede, faça uma leitura primeiramente para que a aula aconteça, e eu diria que talvez a aula nem sempre se direcionasse ao texto diretamente, e sim a falar sobre o tema. E eu tenho percebido, eu queria compartilhar isso com vocês e pedir também o ponto de vista de vocês em relação a uma experiência que eu tenho me dado a vivenciar, né, com os alunos, como estratégia mesmo de leitura, uma estratégia de leitura para lidar com o perfil do aluno trabalhador, que é o nosso na pedagogia aqui de Niterói, e que era todo o que configurava, né, esse curso de Angra dos Reis, que de fato, Stana, não vivi até hoje experiência tão maravilhosa como vivi lá em Angra, e não é por causa do bar. Eu juro que não é por causa do bar, entendeu? Embora ele tivesse feito toda a diferença para aquele momento, naquela experiência. Então, assim, essa possibilidade de leitura coletiva, de livro de textos fáceis ou difíceis, que classifiquemos como quisermos, ela é primordial. E há algo no campo da leitura que me parece também da tradição da leitura nas nossas vidas, que é o solitário. A leitura literária, solitária, cândida, todo mundo ali sentado, isolado, e ali usufruindo daquilo, sozinho. Existem imagens, eu me lembro do Renoir, a leitora, que me traz essa ideia do solitário, entendeu? Então, assim, essa leitura compartilhada, em voz alta, e é essa experiência que eu venho tendo. Eu tenho lidado com eu não li, professora, ou não tem problema que você não tenha lido, venha porque faremos aqui uma leitura em voz alta e vamos fazendo uma leitura comentada em voz alta. E eu me coloco como aquela que vai mediar essa leitura e vou percebendo que a entonação, que o ritmo da leitura, as interrupções para comentários, vai abrindo possibilidades de que os alunos vão, então, aprendendo, percebendo, compreendendo, se introduzindo e se interessando. Então, na semana seguinte, eu tenho um resultado diferente em relação àquela leitura iniciada desta forma. Em compartilhamento e colaboração mesmo, entendeu? Para os novos passos, para aquela leitura poder ser continuada, aprofundada na medida do que o próprio grupo indica como necessidade. E aí é uma espécie de oportunidade de a gente aprender a como fazer, como mudar o nosso modo de estabelecer a relação com o texto e com os conteúdos a partir do que os próprios estudantes trabalhadores indicam que seja possível. E tem sido, assim, surpreendente no melhor sentido, sabe? Enfrentar essa condição que eu acho que é inevitável, entendeu? De impossibilidade de tempo de leitura prévia para alguns casos, e simplesmente incorporar isso como um perfil e com isso trabalhar. Queria ouvir vocês em relação a essa especificidade da leitura dos textos acadêmicos em voz alta. Eu sei que o tempo é impossível, ele não cabe, né, porque há muito que ser estudado, mas eu percebo que algo acontece que parece que abrevia o tempo longo de esperar o outro fazer, então, a leitura e dar conta de, sabe? Era isso que eu queria comentar. Comentar, ao mesmo tempo, perguntar a você. Acho que eu sou a próxima aí da fila, né? Isso. Eu levantei a mão, na verdade, para a gente passar mais alguns slides e dar continuidade, porque há outros elementos aqui que a gente pode, inclusive, entrar no que Márcia pergunta, né? Você pode passar, Natália, um pouquinho para a segunda rodada? Opa! Não, antes, volta. Aí. Dayala, você quer se dar continuidade? Dou sim. Então, nós já, de certa forma, já tocamos nesse ponto, né, que é o ponto central da segunda rodada. A escrita como processo ou como produto, né? Até agora nós conversamos sobre a importância da leitura como processo, né, como o caminhar, como é importante o caminhar, né, para conseguir avançar, ampliar as nossas leituras. E a escrita? Será que a gente prioriza demasiadamente o produto? Será que a gente considera o processo como importante? Pode passar, por favor.
E aí nós temos aqui, ó, primeira versão, segunda versão, olha a carinha, né, da personagem. Olha o texto, né, como é que fica corrigido, né, e o último quadrinho, finalmente, cansei de ler isso, deixe como está. E tem a lágrima, né, escorrendo aqui do olho da moça. A gente pode passar para outra, depois a gente vai abrir, né? Professor, ao ler meu artigo, por favor, considerar que eu escrevi sobre grande sofrimento psíquico. E essa aqui é ótima. A Nazaré, né? Nazaré, a orientadora, super conhecida das redes sociais. Para quem eu vou pedir o fichamento de um texto chatíssimo hoje, olhando lá o caródromo. Vamos ver quem vai ser a vítima. Essa é demais, né, gente? Ai. Relatório para quê, prof? Meu Deus, não basta entregar a atividade, você ainda quer que eu conte como fiz ela? Simples, fiz correndo, poucas horas antes do prazo final, não tem conceito nenhum, fiz apenas porque quero me formar. E já nem sei mais para quê também. Para não ter emprego? E a última, né, do mestrado da depressão também, que é super famoso. Indo reescrever a dissertação pela... Não, nem sei falar esse número, vez porque o orientador diz que não ficou bom. Olha a carinha dela, de palhaço. Bom, é isso, né, gente? Eu acho que esses memes, eles trazem vários sentidos, né? Um deles, que é aquele primeiro, me faz pensar nessa reescrita, né? E dentro dos estudos sobre escrita, a gente sabe que a revisão e a reescrita fazem parte do processo da escrita. Muitas vezes, isso é deixado de lado, essa ideia de que reescrever, revisar, são etapas intrínsecas do processo. Não é algo que não deu certo. Ah, não deu certo, eu tenho que reescrever. Não deu certo, eu tenho que revisar. Na verdade, a gente já precisa contar com essas etapas na escrita acadêmica, isso é fundamental, para ter uma versão final, entre aspas, porque a gente sabe que o texto ele sempre pode ser modificado, aperfeiçoado e tudo mais, né? A gente o texto, a última versão é a que é quando termina o prazo, não é assim? E essa ida e volta, né, da revisão e da reescrita, ela é muito, digamos, constitutiva mesmo. Né? A gente tem que encarar isso como constitutivo, como algo que, tudo bem, é cansativo, é angustiante, mas é do processo da escrita. Né? E, inclusive, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, um artigo científico que é submetido, né, pelo professor mais renomado, enfim, ele está sujeito a reescrever, isso é muito comum, reescrever. Os pareceristas pedem mudanças, e isso faz parte da pesquisa, da escrita acadêmica. Né? Eu, particularmente, considero muito mais grave quando a gente não tem esse retorno. Né? Quando não há... Porque quando a gente tem um retorno, a gente percebe um movimento de construção. Né? A coisa está andando. A angústia é quando não há, né, essa construção. A gente volta aí à questão da coletividade, né, de ler o texto do outro, de escrever junto, né, de aprender junto e tudo mais. Aí eu passo aí para... Não sei se a gente pode dar continuidade. E a outra questão, né, aquela charge da cara de palhaço, eu acho que a gente não tem que encarar dessa forma. Né? Reescrever a dissertação diz que não ficou bom. Na verdade, hoje eu vejo esse orientador aí como uma pessoa muito bacana, porque é uma pessoa que está dedicando seu trabalho, né? Lendo e tentando. Pode ser chato. Pode levar a fama de Nazaré, orientadora? Pode. Mas quando essa troca é respeitosa, ela é
algo assim que ajuda muito nos nossos trabalhos acadêmicos, né? Rapidinho, que isso gira em torno da ideia de que o texto é um produto, que está pronto, acabado, né? O negócio é entregar o relatório, entregar a tese, entregar a dissertação, e não entender que o mais importante são esses processos de idas e vindas do texto, de conversa com os nossos pares, com os nossos colegas, né? A gente tem falado muito no grupo que a gente precisa também se ler, né? Eu estou escrevendo um texto e levar para o meu grupo e as pessoas lerem e comentarem, e Danuzi está escrevendo, assim como a gente já escreve, né? Nós escrevemos juntas quantas vezes, né? Então, essas trocas a gente também precisa fomentar, né? Nas nossas práticas cotidianas, enfim. E aqui esse da Gaia Noia, né? Relatório para quê? Meu Deus, não basta entregar a atividade, você ainda quer que eu conte como fiz ela, enfim. De novo, o entendimento de que o texto é um produto final e que o significado dele é a nota, né? Eu vejo isso um pouco também na leitura, né? A leitura como extrair um significado pronto, né? E que é o certo. Eu fico um pouco com essa impressão em relação aos estudantes, né? Da tentativa de descobrir um significado pronto para o texto e para o entendimento do texto por completo, né? A gente precisa pensar que toda vez que nós retomamos o texto, que nós relemos o texto, outros aspectos, outras inferências nós vamos fazer, né? A cada leitura, a cada retomada, e assim nós vamos ampliando o nosso repertório de textos, de palavras, né? A gente precisa conviver com esses textos, entendê-los imersos nessas práticas sociais, né? Enfim, acho que alguém já levantou a mão aqui. Rafaela. Eu ia falar exatamente sobre essa questão desse diálogo mesmo, né? No caso da visão do reescrever, como se fosse algo muito negativo, né? Eu acho que a gente tem muito essa visão também de que reescrever é uma coisa negativa. Mas eu, como ainda não escrevi a monografia, eu vou colocar aqui um exemplo de quando eu leio alguns livros, né? Que eu leio a primeira vez, mas quando eu volto para ler de novo, eu percebo detalhes que eu não havia percebido de primeira. Eu acho que a mesma coisa acontece com o processo de reescrita. Você escreve a primeira vez, e aí quando você volta para escrever novamente, você percebe detalhes que você não tinha percebido na primeira vez. Então, eu acho que é um processo muito... às vezes acaba sendo um processo cansativo, né? Porque você tem que voltar lá para ver tudo de novo. Pode ser cansativo, mas eu acho que é mais parte exatamente desse processo de construção, né? Como muitas pessoas têm falado durante toda a jornada, que a monografia é, em primeiro lugar, um processo de construção de si mesmo, né? De empenho e de construção da sua formação mesmo, né? Então, eu acho que esse processo de reescrita ele é muito normal e que a gente acaba, assim, demonizando, né? Como se você tivesse que fazer exatamente de primeira, e de primeira tem que estar certo. Então, é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa muito louca, porque parece que toda vez que você reescreve, parece que quando você já não tem essa visão da reescrita como uma coisa positiva, parece que é como se você estivesse fracassando, né? Mas não é isso. Então, eu acho que isso é muito normal e construtivo também para a nossa visão, né? E para quem está escrevendo mesmo. Elaine. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Estou participando na medida do que eu posso da jornada. Eu só queria retomar, assim, um pouco essa dimensão do coletivo, né? E da importância desse coletivo, porque numa sociedade fundada
no indivíduo e no mérito, a gente tende a tomar o que seria o nosso trabalho, porque, né, estamos todos num processo de formação, tomar isso como culpa, e não como trabalho, como responsabilidade. Então, assim, eu acho que essa troca, o diálogo, né, com os colegas, o diálogo nos grupos, acho que isso que está acontecendo aqui na jornada, né, professores e estudantes poderem partilhar, e quando a gente entende que a dificuldade, ela não é individual, ela é, né, compartilhada, a gente consegue, eu acho que, viver esses processos sem sofrimento, né? E aí tem uma outra dimensão da formação também. Eu acho que todos nós passamos por isso nas nossas trajetórias, e, por exemplo, foram os estudos de sociologia da educação, por exemplo, que me fizeram compreender, né, esses processos. Então, eu acho que é isso, a importância de compartilhar para nós não vivermos a leitura, a escrita, a formação acadêmica como sofrimento, né? Na verdade, é uma conquista. E acho que essa coisa da meritocracia faz a gente viver como culpa, como se nós estivéssemos sozinhos lá no nosso canto, sou eu que não consigo. E não ter a dimensão, né? A gente está estudando exatamente e está compartilhando para a gente compreender quais são as dificuldades, por que elas existem, e como é que a gente coletivamente enfrenta isso. Acho que é isso. Acho que a gente pode prosseguir. Já são 20h34, né, para a terceira rodada, pelo menos. Havia umas 8 rodadas. Agora é Danuse, né? Aí vem aquela pergunta, para que escrever? Aí vem seguida. Quais são os objetivos para essa escritura e para quem eu escrevo? E vocês levantaram uma outra questão agora. Com quem eu posso escrever, né? Seria tão bom. A escrita coletiva, o ler coletivo, o estudar coletivo. Elaine acabou de falar isso ainda há pouco, né? Mas esses atos de linguagem estão imbricados. Para quem eu escrevo, qual o objetivo que eu escrevo. E a gente está levantando aqui de uma maneira muito bacana essa troca que vocês trouxeram, a Elaine também compartilhando conosco. Com quem eu posso escrever? Com quem eu posso dividir esse meu processo dialógico de escrita? Né? Pode passar aí, Jéssica, para a gente passar para os memes e aí a gente conversa um pouquinho. Eu já fiz um artigo, mas me parece que essa situação de escrever um artigo para um livro é muito dolorido. Porque tu tá te expondo totalmente ali, não expondo somente a ti, é diferente. Tu escreve um artigo onde tu vai mostrar para um professor ali. Tu tá expondo um grupo. E um grupo de professores, pesquisadores. Eu não vejo como difícil, eu vejo como dolorido. É muito dolorido, principalmente quando tu não sabe. Então, isso é um relato, né, de uma professora municipal. Eu imagino que ela tenha passado pelo processo de escritura de artigos quando ela escrevia com um leitor único, o professor, né? Então, assim, olha a escrita dela é endereçada para um professor, obviamente vinculada a uma nota. Então, o processo de escritura é pensando, talvez, numa escrita muito solitária, ela está endereçada por um único leitor. E quando ela se coloca num movimento em que ela vai endereçar aquela escrita mais aberta, o endereçamento é para o mundo, ela percebe as imbricações que estão envolvidos os outros grupos, os pares dela dentro de uma escola, os pesquisadores, a área. Então, todos esses ecos, todos esses outros diálogos que parecem emergem, porque o texto, né, ele é, por si só, dialógico. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, nem a Jéssica, nem a Dayala, a gente está ecoando outras vozes nesse nosso texto oral, né? Então, ela se vê diante disso, né? A Jéssica ia comentar a situação da professora, se você lembra, né? O que você ia falar.
Eu me lembro nesse artigo da Doroteia Kersh, essa é uma professora que já trabalha na escola, né, há muitos anos, e ela retorna para fazer um curso, né, uma atividade de formação continuada, é assim que a autora explica, né, no texto, e a questão dela não é que ela nunca escreveu textos acadêmicos, né, nunca, não era isso, mas o fato de, pela primeira vez, escrever um texto para ser publicado, para ser lido por outros sujeitos, né? Ela relata que durante o curso, né, durante a graduação, ela não havia vivido essa experiência. Costurando exatamente com o que a Jéssica está falando, recontextualizando essa história, tem um meme que fala assim: ah, eu não já escrevi todo o trabalho, você quer que eu relate como foi o fazer o trabalho, né? Acho E que é aí, o próximo. não, já passou ainda pouco aqui um meme falando sobre isso. E aí a gente começa a pensar também que, às vezes, nas nossas disciplinas, nós temos o relatório, né? E às vezes o aluno está cansado, mas ele fala: por que eu vou escrever? Por que você quer saber? Eles falam isso para a gente, né? E é justamente esse processo de perceber a própria prática que para a gente talvez seja o mais relevante, né? Naquela questão de como você vai ser capaz de rever o produzido para ampliá-lo, para perceber o seu processo, a história da sua construção. Então, a gente tem feito isso muito, né? Mas eu tenho falado para eles, para mim isso é o mais importante. E às vezes eu peço para eles, gente, para acabar com essa, acabar não, tentar, e muitos não fazem, tá? Ah, escolha uma revista que atenda relato de experiência, que aceite relato de experiência, escreva um artigo, um relato de experiência. Ah, no lugar do relatório, escreve, vai ser útil para você vai botar no seu Lattes, eu fico dando assim, procura um outro leitor que não seja da Nuse, porque de uma certa forma eu estou acompanhando o seu processo. E certamente quando ele endereça um receptor do texto dele mais amplo, ele vai se questionar de algumas brechas, de algumas lacunas que para mim ele talvez, ela já sabe disso. E não faça uma reflexão. Então eu tenho procurado, depois desses encontros que nós tivemos ao longo aí de 19 para cá, foi quando eu me agreguei ao grupo, a liberar. Olha, escolha uma revista. Pense nesse. Escreve para o mundo, não escreve para mim, escreve para o mundo. Pensa o mundo e como você vai colocar o que você produziu, o que você gerou, né? Pode mudar aí. Eu acho que quanto mais eu reviso, mais bibliografia aparece. É normal, né, gente? Porque o ato de escritura, você vai convocar uma série de leituras, né? O seu poder de síntese foi construído a partir de muitas outras leituras, então isso é normal acontecer. E aí vem a grande questão na escritura da delimitação. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco? O que é que eu quero? E aí eu vou conseguir delimitar, né? Eu olho para o meu artigo, ele olha para mim. E assim ficamos o dia todo. Eu também faço isso, gente. Fico contemplando aquele texto, e às vezes não sai de uma linha. Todos nós, os professores de vocês, também passam por isso. Não é só o aluno. A gente contempla, porque é aquele momento do namoro, né? Você diante da tela em branco. Né? Aquele estado de contemplar é o estado em que você vai revisitar a leitura. Muitas vezes tem professores e pessoas que escrevem artigos, né? Eu tenho conversado isso muito na oficina com a Camila, daquela escrita livre, outros fazem recursos de mapas semânticos, outros fazem fichamento. A gente vai criando elementos para que uma hora, nesse processo de leitura e releitura, né, nós possamos colocar essa tela, não é mais nem folha branca, né? Agora a tela em branco preenchida. E um recurso que nós temos buscado no nosso grupo de pesquisa é escrever em parceria. Tem sido muito bacana. Né? Eu já fiz dois trabalhos com a Camila, já fiz com a Jéssica, falta a Dayala, tá, Dayala? Então, assim, a gente tem procurado trocar, porque também a gente precisa desse leitor para trocar com a gente. Né? Então, é importante perceber que isso é um processo, isso não acontece somente com o estudante, não é para ele se sentir diminuído. Com o professor dele também vai acontecer. Né? Então, eu acho que a gente brinca, a gente ri, mas a gente ri porque a gente também, enquanto professor, se identifica, né? Olhando a própria história do seu letramento dentro da universidade, desde que entrou na graduação. É assim que a gente se sentia também, muitas vezes. Né? Acho que já passou os memes, agora é outra rodada. Esse é
Acho que a gente já falou bastante desse, né? Da questão do TCC, né? Pode passar. Já tem Daniel com a mão levantada. Isso. Oi, pessoal, tudo jóia? Boa noite. Então, deixa eu só me apresentar rapidinho. Eu sou Daniel, sou professor da UF em Santo Antônio de Pádua. A minha formação é toda linear na área de computação, e aí depois eu fui fazer uma pós em psicopedagogia, um pós-doutorado sobre funções executivas, e agora estou fazendo uma complementação pedagógica para poder exatamente ter essa formação um pouco mais completa. E eu tenho duas contribuições que eu acho que é legal compartilhar com vocês, que é o seguinte. A primeira delas é exatamente nessa linha de que todo mundo está discutindo hoje, e que a Danose comentou, a respeito do objetivo da escrita, de para onde você está mandando e o que você espera. Escrever um texto acadêmico ou não, você não quer, no final das contas, uma linha para ser incluída no seu currículo. Você, às vezes, quer o parecer de uma comunidade. Eu, em 2016, organizei um evento grande em Santo Antônio de Pádua. A gente teve um apoio do PAEP da CAPES, que é um programa de apoio a eventos. 450 crianças de 8 escolas, 4 cidades montaram quebra-cabeça. E eu precisava saber o que a comunidade da medicina achava do nosso trabalho. Então, a gente escreveu, mandou para eventos da neuroeducação, para saber o que a comunidade da neuroeducação achava. E a gente ganhou um prêmio de melhor trabalho, depois fez uma parceria, que foi uma surpresa, de fato, o prêmio de melhor trabalho. Foi uma surpresa ser aprovado, porque o nosso objetivo era ter exatamente essa aproximação com uma outra área. E eu brinco que submeter textos para eventos e para revistas é ter uma consultoria gratuita. Porque quanto um doutor ou um grupo de doutores cobraria para ler o seu texto e para te dar opinião? Num evento, você submeteu, ele é obrigado, ele é revisor do texto. Ele está te dando um feedback. E aí, fruto dessa parceria, desse primeiro contato que aconteceu lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, eles nos convidaram, o meu grupo, que chama Tec Grupo, para contribuir com um capítulo de livro que uma empresa de reforço escolar iria financiar e iria distribuir gratuitamente 1.000 exemplares. Então, os autores todos, na grande maioria médicos, apenas o nosso grupo, o nosso capítulo não era de médicos, cederam os direitos, porque seria tudo custeado por essa empresa para ser distribuído, um livro sobre dificuldades de aprendizagem. E aí tem uma história muito marcante, que é rapidinha, que é o seguinte: como eu sou da tecnologia, a gente escreveu, claro, um texto acadêmico, técnico, só que, na hora da escrita, surgiu a dúvida de, será que esse livro vai ter um aspecto mais acadêmico, ou será que ele é voltado mais para famílias, para pessoas mais leigas no assunto, e, portanto, a nossa contribuição de tecnologia seria interessante numa linguagem mais clara, mais simples. Na dúvida, a gente teve 15 dias, tá, entre o convite e a entrega do texto. Na dúvida, a gente fez 2 textos. Um deles com mais 3 alunos, um deles uma aluna de primeiro período. Porque, como ela não tinha ainda o conhecimento da linguagem acadêmica, ela conseguia escrever e traduzir o que a gente queria de texto de uma forma mais fácil para que o público em geral entendesse. Então, assim, eu acho que esse é um relato legal, porque às vezes as pessoas entram num curso superior e acham que a produção começa do meio para o final, do 5º período para frente. Não é verdade. À medida que você vai se aproximando daquilo que você gosta e que te interessa escrever, você começa a praticar tanto a leitura quanto a escrita e você começa a contribuir. A gente tem, no nosso grupo, um histórico de publicações em eventos de língua portuguesa, em eventos de física, porque a gente vai transitando e discutindo exatamente a questão dos recursos didáticos das áreas. Claro, a gente toma muito não, mas é porque a gente não submete o texto puramente para ser aprovado. Aprovado é consequência. Eu quero saber se professores de língua portuguesa gostam do que eu estou propondo, de física, entende?
Então, o objetivo e a contribuição que você pode dar para o texto, eu acho que são dois aspectos bem relevantes, e eu quero colocar o nosso grupo aqui à disposição, se vocês quiserem conhecer. Tem o nosso canal do YouTube, tem rede social, @tecgrupo, e o canal do YouTube é o meu nome mesmo. A gente fica colocando material de tecnologia lá para tentar ajudar o pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo evento. Nós que agradecemos, Daniel. Coloca aqui no chat para gente o Joia, endereço. coloco sim. Uma riqueza de gêneros. Isso. Eu escrevo desse jeito, eu escrevo desse jeito, eu escrevo muito, muito legal, Daniel. Na verdade, eu só coordeno. A equipe é que vai produzindo, sabe? A equipe acaba ficando bem grande. Bem legal. Você utilizou diversos gêneros para públicos diferentes. Legal. E aí vem a pergunta, então, existem técnicas para escrever? Que é interessante, a gente lança essa pergunta justamente porque os alunos nos procuram dizendo isso, buscando receitas para escrever, né, um modelo para escrita, nos cursos, na disciplina, leitura e produção de textos, né, como se uma aula, 2 aulas, 2 encontros fossem suficientes, né, para que o estudante já saísse dali sabendo como fazer um artigo, como escrever um artigo, entendendo todos esses processos, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Como vocês estão vendo aqui no debate, desde o início, a necessidade de um envolvimento mesmo com a área, com as práticas de linguagem de um determinado campo, né? É uma imersão. Nós temos feito isso com o nosso curso de extensão sobre projetos de pesquisa para professores de escolas públicas. Nós tivemos, quando nós anunciamos, são 8 encontros só para professores de escolas públicas. Houve um número de inscritos exorbitante, acho que quase 200 inscritos, né? E nós oferecemos 20 vagas, e o propósito do curso era acompanhar, né, porque ele ainda está acontecendo, acompanhar a escrita desses projetos, né, e orientando os estudantes a conhecer a área, o grupo de pesquisa, a linha, como é que é isso, ler um projeto da área, como é que o projeto se organiza. Então, a gente tem feito um movimento pensando o gênero, mas pensando o gênero ali na situação mesmo, né? Houve muita desistência. Nós começamos o curso com 40, né, Dayala? Acho que com 40 professores, com fila de espera, né? E aí, o que acabou acontecendo? Vamos lá. No primeiro encontro, todos falaram muito emocionados, agradecendo a oportunidade, o trabalho da universidade, né, com esse gênero, porque todos querem fazer mestrado, todos desejam realizar uma pós-graduação, mas muitos também não se sentem, como a gente mostrou lá no primeiro slide, né, capazes de escrever um projeto à altura da universidade. E eles disseram isso, né, para a gente. Ao mesmo tempo que diziam, é um sonho realizar o mestrado. Por outro lado, a universidade não é o nosso lugar, né? A gente ouviu também esse tipo de fala dos participantes, né? E aí foi havendo evasão do curso, a gente faz à noite para tentar agregar, né, para tentar recebê-los, mas muitos voltaram já ao presencial, como vocês sabem, né? Muitos não são só professores de escolas públicas, mas também atuam em escolas particulares. Assistem aula dando aula, né? Assistem aula dando aula. Isso. A colega, ela com celular, a professora da escola pública, com celular e na sala de aula, tentando acompanhar para retomar os estudos, né? Para retomar a interlocução com a universidade, para pensar, todos querem pensar a escola, todos eles querem, né? É o objetivo deles. O objetivo deles não é fazer o mestrado para um aumento, né, salarial, não é isso. Eles querem pensar a educação, pensar a escola, né? Mas muitos deixaram. Primeiro, eu acredito, isso é uma hipótese, né? A gente ainda precisa investigar.
Não sei se eles buscaram o curso acreditando que daríamos técnicas, né? Que ofereceríamos técnicas de escrita, de modo que aquilo ficaria mais fácil para eles, quando o nosso objetivo foi acompanhar o processo de escrita do projeto, apresentando as sessões nos encontros, encaminhando para as universidades, né? Que universidade você deseja, a área, como é que é, porque a realidade, pessoal, é assim. Isso também com os estudantes, né? Que a gente escuta isso muito no laboratório. O que é um grupo de pesquisa? Essa é uma das perguntas que aparecem para a gente, tanto dos professores que já passaram, né, que já viveram a universidade na formação inicial, quanto vocês, estudantes que estão aqui. Muitos perguntam para a gente, né? Então, também tem uma questão que a gente gera expectativas, algumas expectativas, né, com relação ao outro, que o outro já vai ter, né, um conhecimento prévio necessário para aquele momento ali, enfim, né? Então, eu acho que a gente precisa, nós professores, eu digo, né? Nós precisamos abrir mais esse espaço de alguma forma, talvez criando comunidades de escrita, criando alguns grupos, né? A gente tem pensado um pouco isso no laboratório, mas o laboratório não vai dar conta. O laboratório, nós somos um grupo pequeno e a gente faz uma atividade aqui, faz uma atividade ali. A gente precisa pensar mesmo e organizar e planejar e refletir sobre o que nós podemos fazer, né? Como faculdade de educação, como curso de pedagogia, né? Em nosso trabalho ali cotidiano, né? É isso. Eu aceito, Stana. As comunidades de escrita já acontecem, né, em alguns espaços, é uma experiência muito interessante. Não sei como a gente poderia fazer isso, mas é um caminho, sim, que os alunos possam se encontrar em grupos com professor, ora com professores, ora sem professores, e que eles possam se ler, um ler o outro, um conversar com o outro sobre o texto, porque, na verdade, é isso que eles já fazem. Eles, quando querem escrever um texto, eles contam isso para a gente. Eles procuram alguém que já fez a disciplina, um colega de turma que já, né, passou por aquela, alguém que já escreveu a monografia, eles falam uns com os outros já, né? Então, acho que a gente pode ampliar esses espaços, né, de troca entre eles. É isso. Oi. O Maicon levantou a mão. Pode falar, Maicon. Olá a todas e todos, boa noite. Eu acho que eu conheço poucas pessoas aqui, mas sou Maicon, professor também da Faculdade de Educação, recém-entrado, né? Eu entrei ano passado, então acho que eu não conheço muitas colegas e muitos colegas, mas assim, eu estou querendo parabenizar, na verdade, o evento, estou muito feliz de estar acompanhando esse evento e muito interessante as questões que vocês estão levantando, né? Eu sou da área de Psicologia da Educação, e muitas questões que vocês foram falando, né? Enfim, acho que é um evento muito rico, porque desde as questões mais, talvez, concretas, né, do trabalho na orientação e da construção da monografia, até as questões mais amplas da linguagem, né? Acho que vocês conseguiram trazer muitas coisas muitas questões que ampliam, né, a visão até do que é pesquisa, do que é fazer uma monografia, do que é escolher um tema, do que é leitura, né? Acho que a pergunta que a Márcia fez foi muito interessante, né, de como a gente tem usado a leitura em sala de aula, que é uma questão, para mim, também já há muito tempo, né? Antes, eu costumo dizer que eu sempre perguntava quem lê o texto, até que chegou um momento que eu parei de fazer essa pergunta, quem lê o texto, e criei uma outra relação com a leitura, inclusive durante a aula, né? Porque às vezes a resposta não era exatamente satisfatória para mim, né, no momento, e eu acho que isso é interessante também, né? Porque quando a gente pensa a relação entre trabalho, né, os estudantes trabalhadores e as estudantes trabalhadoras na graduação, então é óbvio que também não dá para ter um certo nível de exigência, como a gente gostaria, óbvio, né, de leitura. Não significa fazer qualquer coisa, óbvio, né, na graduação, com a leitura, mas é necessário reconhecer também todo esse contexto, né, social, econômico, enfim, que dificulta o acesso ao texto e a própria possibilidade de leitura prévia, né,
E eu fiquei muito contente da a própria experiência que a Márcia trouxe, né, quando estudante, né, de leitura coletiva, e eu tive essa formação também de grupo de pesquisa, de ler coletivamente, de criar grupos fora enfim, né, grupos com colegas, né, na época da minha graduação. Eu sou baiano, me graduei na Bahia, e era muito interessante isso, esses espaços que a Austana também trouxe isso, né, espaços coletivos para além das atividades que já estão previstas, né? Acho que isso enriquece muito a nossa formação, né, para estudantes, professores e professoras também. Então, assim, na verdade, eu queria mais agradecer mesmo, né? Eu consegui participar ontem, cheguei tarde da manhã, mas hoje eu consegui acompanhar. E são questões extremamente importantes, né, para pensar tanto a monografia, para pensar essa primeira, não primeira, né, porque tem a iniciação científica também, mas essa importante trajetória na construção, né, da nossa relação com a pesquisa, mas para pensar também a relação com leitura e escrita como um todo, né? Acho que esse evento tem sido muito rico para mim acompanhar, e é isso. Obrigado. Paloma, você gostaria de falar? Oi, gente, boa noite. O tempo tá bem curtinho, né? Mas eu vou falar rapidinho, tá? Eu sou a Paloma de Angra, que comentou aí no comentário. Fiquei bem feliz com o relato dos professores, né, do curso, de como é que foi no início. E eu queria unir meu comentário também da professora Márcia, né, em relação assim, a nossa, essa obrigatoriedade da leitura prévia do texto, né? Eu fiz uma optativa com a professora Andréa Pavão aqui do Polo de Angra, e ela deixou a gente livre. Ela falou, vocês não leram? Não, então vamos ler. Aí a gente ficou tão à vontade com esse modo dela, que dali a gente decidiu produzir um artigo e saiu um grupo de leitura. A gente está para publicar o artigo agora, estamos na fase final. E assim, foi uma experiência muito diferente. Aí a gente, nela, vocês conseguiram ler? Aí eu falei, professora, eu estava no ônibus, não consegui. Ela, não tem problema, vamos ler juntos. Né? A gente ia lendo, e foi assim, uma experiência muito legal. O nome do nosso grupo de estudo agora é O Lugar de Estudar. Né? Essa pesquisa foi uma pesquisa autoetnográfica, né? Que é para relatar o lugar de estudar, né, das estudantes na pandemia. Aí a gente tirou foto do nosso lugar, descreveu a nossa rotina, e foi um processo de escrita, assim, eu tive uma outra experiência com a escrita e com a leitura, né, até o texto lá que ela deixou bem complicado, eu tive um prazer maior de ler, ela foi explicando alguns pontos, então mais nesse sentido mesmo de compartilhar, porque igual eu trabalho, né, eu faço estágio também, então, e eu sou mãe, sou casada, então é muito complicado, né, você ler a primeira vez o texto e reler, é igual eu ia até comentar, eu leio um livro de 400 páginas, mas um artigo de 15 é uma sofrência, né, assim, é muito complicado porque é uma linguagem diferente, né, assim, pra gente, enfim, eu que vim de escola pública, mas era mais para complementar aí o comentário da professora Márcia. Obrigada, tá, gente? Professora Márcia. Posso comentar o comentário da Paloma? Oi, Paloma, boa noite, prazer te ouvir, te conhecer. Quero conversar com a Andréa Pavão. Quero conversar com ela ontem, porque é muito interessante o projeto que vocês estão desenvolvendo. Quero mesmo esse diálogo. Se você puder, eu sugeri que você colocasse seu contato aqui para a gente continuar conversando. E queria fazer também um compartilhamento, Paloma, para você e para os colegas. Eu, pela primeira vez, realizei uma atividade cultural para realizar um sonho que na escola eu não consegui realizar tão completamente, justamente por conta desse enrijecimento do tempo e espaço das obrigações escolares. Eu me refiro, inclusive, ao meu tempo como professora de língua portuguesa na educação básica. E o sonho, daí ela andou acompanhando esse meu sonho, né, sendo concretizado aos poucos, e agora se transformou numa atividade cultural que tem o nome de Criação e Recriação Literária, para ler 3 livros literários de Lígia Bojunga Nunes. Está absolutamente extasiante a experiência de leitura em voz alta literária. E um estranhamento no melhor sentido, porque os alunos que estão participando voluntariamente
sem essas pressões, não leu ainda, porque não tem que ler ainda, é para ler aqui agora, e aqui agora degustar, e aqui agora trazer as impressões, e aqui agora observar os jogos de linguagem, e aqui agora observar como nasceram aqueles efeitos de sentido, pela linguagem literária composta. No próximo dia 3, a gente vai conversar com a Ninfa Parreiras, que é a curadora do Centro Cultural da Lígia Bojunga Nunes, lá em Santa Teresa. Quem quiser estar com a gente conversando com a Ninfa sobre a Lígia não se ambienta com as questões virtuais e não tem condição nem de saúde nesse momento, né, de estar com a gente. Mas está sendo uma experiência extraordinária para a gente pensar o que é formar leitores literários. Todos nós, pedagogos, temos esse papel, temos esse objetivo. Então, outra surpresa, entendeu? Exatamente com essa forma de mediar a leitura, que é em voz alta, em diálogo com as pessoas, sem as cobranças tipicamente acadêmicas e escolares que deveria ter sido, entendeu? Porque ainda não, né? Você ainda não leu, essa frase me dá um choque todo dia, entendeu? Se alguém me diz ou se eu formulo, né? Você ainda não leu? E não precisa, faz agora, se é essa possibilidade de um encontro se realizar com vontade, com vontade, né? Se essas aproximações puderem se dar assim. Então, era isso, só para compartilhar com você, Paloma. Achei genial essa iniciativa e deu vontade de compartilhar. Jéssica, rapidinho antes de passar a palavra para você, eu só gostaria de relembrar a todo mundo que amanhã nós temos evento também, né, dia 26/8, teremos das 9 às 11 uma mostra de monografias concluídas, vai participar Márcia Maria, Júlia Botelho, Marta Maia, Marise e Dias, e das 20 às 22 teremos uma roda de conversa com o tema Monografia Percurso Discente no Percurso de Pedagogia de Niterói, no curso de Pedagogia de Niterói. E a mediação será de Regis e Cristiano, então eu gostaria de convidar todos a participarem também, que vai ser muito bom. Obrigada, Thaísa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né? Já chegamos ao tempo, horário final. Poderíamos continuar, mas eu creio que estejamos todos um pouco cansados, né? Já do dia que a gente já vivenciou, né? Mas, como a Thaísa disse, haverá outros espaços, amanhã tem mais, né? Até a semana que vem, né, Márcia? Acho que até terça nós temos atividades e toda essa temática vai percorrer e a gente precisa continuar dialogando sobre isso. Foi maravilhoso. Espero que a gente tenha depois uma segunda oportunidade para apresentar o restante dos memes, do nosso apanhado, né? E que a gente possa construir outros caminhos de leitura e escrita que sejam agradáveis, que sejam menos doloridos, né? Porque não é porque é na universidade que tem que ser doloroso, que tem que ser ruim, que tem que ser um processo, né, amargurante. Enfim, a gente quer desfazer e refazer um processo junto com vocês de escrita mais saudável, né? É isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite.